Para dar encerramento aqui ao nosso painel, eu queria chamar agora o Cristiano Soster, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado pela Escola de Saúde Pública, também do Rio Grande do Sul, na modalidade residência multidisciplinar, com ênfase em saúde coletiva. O Cristiano, que atualmente é assessor técnico do Cosens Bahia, e vai nos falar agora como escalar para todo o país modelos de sucesso em prevenção e gestão das CCNTs, a fim de melhorar efetivamente o cenário dessas condições, aumentando qualidade de vida e reduzindo mortes prematuras. Cristiano, obrigado pela participação e a fala está com você. Obrigado, Fernando. Para mim é um prazer sempre estar aqui no fórum. Eu sou de casa também, né? Então, tenho muito a agradecer ao fórum e agradecer Mark também pelo convite, que é desafiador, né? Mas eu acho que é muito daquilo que é a praia, digamos, ou o território do qual a gente atua dentro do COSEMS. É extremamente difícil, inclusive, responder a esse tipo de questão, e que eu vou trazer alguns elementos para que a gente possa refletir. Eu tenho uma apresentação que eu vou tentar colocar aqui, vamos ver se vai. Pronto, eu vou botar ela em modo apresentação. Vocês estão vendo? Está passando, Fernando? Tá sim, Cristiano. Pronto. Então, uma das coisas é a gente conseguir responder, né? Como que a gente vai conseguir escalar modelos de sucesso em prevenção e gestão, né, das CNTs, para que a gente consiga efetividade, consiga atingir essas pessoas. Isso, a gente se depara com uma situação que ela é extremamente complexa, né? Ela é complexa porque já existem várias construções, já existem vários estudos científicos, existem atravessamentos da política, existem intencionalidades. Então, é muito difícil para que a gente possa traçar, né, uma linha, né, que eu acho que, inclusive, nem deve ser uma linha para que a gente consiga responder a essas questões, mas a gente precisa, pelo menos, estar entendendo, né, qual é esse campo de atuação, para que a gente consiga trazer respostas, para que a gente consiga estabelecer modelos de sucesso, né, a gente precisa conhecer esse campo de atuação. Ele é extremamente complexo porque envolve inúmeros atores e a gente tem a necessidade, a obrigação de conhecer quem são esses interessados e quais são esses interesses, porque não basta apenas a gente saber que existe um controle social que representa populações, que essas populações elas trazem a sua necessidade, é importante. Mas também a gente precisa saber se esse interesse é um interesse legítimo, se esse interesse é um interesse corporativo, se esse interesse ele envolve outras necessidades. Então, da mesma forma, a gente precisa saber de que dentro da saúde a gente tem todos os setores envolvidos da iniciativa privada, setores públicos, OS, né, o terceiro setor, e não dá para a gente entrar para uma discussão para que a gente possa buscar respostas, poder alavancar esses, esses modelos, se a gente não tiver clareza com quem a gente está dialogando. O outro ponto é também saber quem é que define a atenção aos usuários das CCNTs. Não dá para ter uma ingenuidade e achar de que qualquer entidade, qualquer instituição, qualquer pessoa é que vai definir a atenção aos usuários, de forma coletiva. E também individual, quando a gente pensa no investimento enorme que a gente tem em pesquisa, né, que deveria ser muito maior, mas que elas podem, inclusive, trazer essas experiências que vão resultar na qualidade, né, e na efetividade da atenção à saúde. E o que define a atenção aos usuários das
CNPs, porque esse é digamos, um tabuleiro que ele tem regra e existem normativas, existem os arcabouços legais que estão estabelecidos para a área da saúde. Então, a gente, né, precisa ter este conhecimento. Para que disso? Para que a gente possa colocar nossa energia nessas experiências, para que a gente possa entender de que é necessário uma convergência, né? E aí eu coloco aqui como um sistema de convergência, onde a gente tem uma discussão que envolve tanto a técnica quanto a política, mas que ela precisa ser embasada pela ciência. Então, a ciência ela está nessa base, assim como a necessidade da sociedade também está nessa base, né? E isso é o que vai fazer com que a gente tenha uma produção, né, de uma política de saúde e que este espaço de construção da política ele precisa ser extenuado. E aí é uma crítica que eu faço a que, todas as gestões que antecedem sobre essa certa permissividade, né, de estar mudando a política conforme influências, conforme o governo que muda, né, buscando muito mais estabelecer marcas do que, de fato, estruturar políticas, né? Então, isso é um problema que a gente tem, né? Isso, todos os governos, eles sempre buscam estabelecer marcas, e eu acho que isso é algo que precisa se entender que é a política de saúde que é a principal objeto, né, de atuação. Então, a política de atenção à saúde ela é um objeto de atuação e deve ser objeto de atuação da ciência, né? Não é meramente ratificar aquilo que está estabelecido, mas qualificar aquilo também que está estabelecido, né? Poder estabelecer pesquisa para que possa inovar aquilo que existe estabelecido na política, ou seja, é necessário a gente olhar de uma forma convergente para o que está hoje estabelecido dentro da política de saúde, seja uma política temática, né, voltada para as pessoas com diabetes, com hipertensão, ou seja, é olhar para aquilo que está estabelecido, criticar aquilo que consta ali e, a partir disso, propor ou até mesmo impulsionar para que ela possa ter maior resultado. Então, essas experiências elas têm devem ter esse cunho, né? Para além disso também, a política de atenção à saúde, por ela orientar, né? Ela também é a base da decisão técnica, né? E da política e a defesa social, e deve ser a defesa social, né? Por parte do controle social. Então, quando a gente ter de forma clara, né, aquilo que está sendo produzido, inclusive a produção deve ser uma coparticipação, por isso da importância do controle social, né, das conferências, para que elas possam trazer uma carta de intenção, apontamento de necessidade para a estruturação da política pública. E então isso já demonstra muito daquilo que é o esforço necessário, né, para que a gente consiga. E o ideal, né, que é um mundo muito difícil, é que também a política partidária se voltasse para isso. E eu acho que é algo que está muito distante. Até porque quando a gente discute quais são os atores envolvidos, quem são os interessados, né, hoje a gente vê a categoria política como sendo um interessado, mas com uma intencionalidade divergente daquilo que infelizmente, né, é divergente daquilo que a gente propõe enquanto muitas das políticas de Estado. Ou seja, o interesse ele está num outro foco.
Isso é muito preocupante, né? Porque hoje a gente tem disputas, inclusive financeiras, né? Que a gente tem a busca de estruturação de uma política de atenção à saúde, que necessita de recursos financeiros, e a gente vem com um outro viés, um outro interesse, que muitas vezes é divergente daquilo que está estabelecido e que gera um esforço para quem está fazendo assistência, para quem está fazendo a gestão, e disputa recurso que poderia estar sendo convergido para que se tenha maior efetividade, né, e eficiência. Então, é a política também de atenção à saúde, né, que vai orientar as práticas e é o que vai adotar o modelo de saúde. E aí o professor Eugênio Vilaça ele trouxe claramente um modelo do qual a gente vem perseguindo, que a gente deve perseguir, né, que envolve essa adoção territorial, essa responsabilidade territorial. A gente já chegou a ter na atenção básica há pouco tempo atrás, uma proposta que ela ia, inclusive, contra essa proposta de responsabilidade territorial e muito focada num processo assistencial. Então, e buscava focalizar, inclusive, em alguns procedimentos e patologias. Então, quando a gente tem isso dentro da política de atenção à saúde, né, ela acaba adotando um outro modelo e que afasta, inclusive, a condição de qualidade de vida das pessoas. Então, olha como é importante a gente ter os modelos adequados, modelos extremamente bem debatidos, modelos que são cientificamente comprovados, referendados por pares, dentro de uma política, ou seja, acomodado na política, adotado pela política de atenção à saúde, porque como ela orienta a prática, então a gente tendo modelos adequados, a gente vai orientar a partir desses modelos qual é a melhor prática a ser utilizada. Então, se a gente tiver pessoas olhando para esses aspectos e poder produzir experiências nesse sentido, né, isso é o que vai fazer com que a gente consiga influenciar a política e influenciar o sistema de saúde como um todo, né? Para além disso, né, a política de atenção à saúde, a sua qualificação deve ser realizada mediante forte justificativa científica por pares e decisão colegiada. Isso, ao meu ver, é como se fosse uma premissa é, que não deve ser refutada em momento algum, né? Porque, caso contrário, nós estaremos muito suscetíveis a qualquer tipo de proposta, a qualquer tipo de ideia milagrosa, né? Ou então aquelas marcas, aqueles programas midiáticos, né? E que vão distorcer, inclusive, os modelos, as práticas e a própria política, né? E a decisão colegiada é muito na perspectiva de que a gente possa ter uma corresponsabilidade institucional, né? Seja dos conselhos, dos gestores municipais, secretários municipais de saúde, estaduais, dos entes federados, entre outros, que eu acho que precisa, inclusive, ser repensado. Então, a gente tem uma necessidade de poder trazer essas respostas. E é a política de atenção à saúde ela que deve trazer as respostas às necessidades de saúde da população e da individualidade. Então, quando a gente volta nesse desenho, a gente percebe de que esse objeto, a política de atenção à saúde, ele precisa ser muito debatido, ele precisa ser entendido não meramente como uma normatização, mas ele precisa ser construído a partir de um debate muito franco, né, com todos os atores envolvidos, com toda a ciência necessária para poder dar evidência, dar cientificidade
para adoções de modelos adequados, e isso sim, né, vai conseguir responder a o que é necessário, né, como que a gente, né, consegue escalar modelos de sucesso, né? Se a gente conseguir ter este entendimento, eu acho que a gente consegue perceber de que uma política muito bem desenhada, muito bem debatida, vai fazer com que a gente consiga encontrar caminhos que hoje são extremamente tortuosos, né? Então, eu agradeço novamente, né, a, ao fórum, né, pela oportunidade de poder trazer esse debate, né, necessário. Eu sei que pode ser polêmico, até muito do que eu trouxe, mas é necessário para que a gente comece a perceber de que existe um tabuleiro muito bem claro, muito bem estabelecido, onde a gente precisa jogar. E é isso que a gente precisa trazer: atores com as suas experiências e com a ratificação de modelos que podem ser de fato produzidos a partir da política pública. Muito obrigado. Cristiano, muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos aí pela sua participação. E é isso, né? Eu acho que não é nem polêmico, mas como você mesmo trouxe, é necessário tudo que você traz, principalmente com a sua visão enquanto gestão, né? E conhecendo aí como que se comporta todo esse processo nos próprios municípios, então trazendo tudo isso aí para enriquecer esse debate.